os ritmos da América Latina. Mas agora eu quero falar com você sobre um outro assunto. Um outro assunto que já começou aí nesse início de julho. São as eleições 2010. Nós tivemos a Copa do Mundo, a final agora, nesse fim de semana, no domingo, e você já viu que alguns carros de som de políticos estavam concorrendo até com aquele momento em que você estava assistindo o jogo. Você estava escutando aquele barulho lá de fora. Será que essa propaganda é lícita? E mais, propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa, olha, daqui um mês. Agora, você chega e me diz, eu não gosto de propaganda eleitoral, muda o canal. Só que quando eu mudo o canal, tá lá no outro canal também. O que eu faço? Vou lá na locadora e compro, alugo um filme. É assim que eu tô fazendo para me virar. Eu desligo a televisão, eu não quero saber de propaganda eleitoral gratuita, eu não quero saber também dessa propaganda que estão fazendo na rua, esse carro de som tá me atrapalhando. Mas, atenção. A partir de agora, a gente vai saber por que é importante a campanha eleitoral, por que é importante você visualizar a campanha eleitoral e mais, quais as principais regras para as eleições deste ano. E para falar sobre esses assuntos, eu estou aqui com o Rogério Born. Ele é chefe da Central de Atendimento do TRE do Paraná. Ele também é professor de Direito Eleitoral e autor de vários livros que tratam desse tema. Tem um que é muito conhecido, que é o Direito Eleitoral Internacional e Comunitário. Sobre direito eleitoral e sobre as eleições deste ano, a gente conversa com ele agora. Uma boa tarde, Rogério. Boa tarde, é uma honra muito grande estar de novo no Tempo de Viver. Que delícia, que bom. Bom, você viu a introdução aí. A gente conversa na rua, o pessoal fica bravo com a propaganda eleitoral no rádio e na televisão e também na rua. Mas qual que é a importância da propaganda eleitoral? E se é importante para o eleitor estar visualizando, dar essa oportunidade de estar vendo os candidatos na TV? Na televisão, a propaganda eleitoral é um pouco incômoda, né? Ele vai trabalhar a novela, os filmes que vão assistir vão passar da meia-noite. Então, muitos filmes você não vai poder assistir na televisão, né? Mas é o meio mais democrático que existe para você conhecer os candidatos, principalmente nas eleições majoritárias. O que é as eleições majoritárias? São as eleições para governador e presidente. E senador também, né? É o meio mais democrático que tem para você saber as propostas do candidato, para você saber o que ele pretende e para saber qual a idoneidade do candidato, que pela própria propaganda você consegue ter uma ideia do que vai ser aquele candidato, aquele que está concorrendo à reeleição e aquele que vai concorrer ao novo cargo. É o meio mais fácil que tem de levar ao conhecimento do eleitor, porque se cada candidato tivesse que fazer propaganda separadamente só na rua, os candidatos que tivessem mais dinheiro iam ter mais oportunidade. Os que tivessem menos dinheiro iam ter menos oportunidade. Agora, Rogério, dá pra gente conhecer o candidato pela televisão e pelo rádio com tão pouco tempo de exposição? Porque a gente vê, por exemplo, vamos pegar um caso na majoritária governador. A gente vê que os candidatos a governador, eles têm um tempo maior. Mas, por exemplo, os candidatos a deputado, são muitos, eles têm um tempo muito exíguo. Você consegue conhecer, consegue convencer o eleitor pela televisão ou é só para se tornar conhecido para dizer, olha, eu existo, estou aqui? Não, na verdade... O eleitor, ele tem condição a partir daquela propaganda? Ou ele tem que buscar outros elementos para decidir se vota nesse ou naquele? Não só não tem elemento suficiente, como aquela produção na propaganda eleitoral, já falei, é produção, né? É uma matéria produzida. É como se for vender um produto, você vai mascarar aquele produto, só vai colocar as qualidades daquele produto, né? Então, a televisão vai servir mais para saber o quê? Para saber que aquela pessoa é candidato, para saber quais são os candidatos. O que o eleitor deve fazer? Ele deve procurar informações sobre a idoneidade desse candidato e sobre a competência desse candidato. O que é idoneidade, né? É uma palavra que fica, às vezes, muito difícil. O que é a idoneidade do candidato? A idoneidade é a honestidade, é a moralidade, para saber se esse candidato ele cometeu algum crime, se ele desviou dinheiro público. E hoje nós temos uma ferramenta muito importante. Se você digitar nos buscadores da internet o nome do candidato, você vai achar inúmeras informações do candidato. Tipo www.google.com.br, põe o candidato X lá e puxa a ficha dele. Tá, puxa a ficha dele. Quando vocês ouvirem ou assistirem qualquer notícia em qualquer canal de televisão, qualquer jornal, não fiquem com uma notícia só.
principalmente do jornal escrito, né? Que o jornal escrito ele pode manifestar opinião favorável. Né? Então, quando vocês verem uma notícia na televisão ou no rádio, procure ver aquela mesma notícia nos outros canais e nos outros jornais. Você comparando a notícia, você vai ter a conclusão se aquela notícia é verdadeira ou não. Porque a propaganda eleitoral, o que ela faz? Ela faz a propaganda positiva do candidato, ela é produzida pelo próprio candidato. Né? O que desmascara um pouquinho os candidatos são os debates. Né? Os debates não têm um assessor de marketing por trás, né? O candidato tem que dar a resposta pronta e se virar na hora. Mas a propaganda eleitoral, ela serve mais para saber que aquela pessoa é candidata. Agora, para você escolher aquele candidato, a propaganda informa o nome desse candidato e você vai procurar informações na internet ou conversando com amigos, não se deixando influenciar, né? E nós, no tribunal, temos até os 10 mandamentos do eleitor, né? Opa, quais são os 10 mandamentos? Vamos saber quais são os 10 mandamentos do eleitor. Tá. Não sei se vou lembrar os 10, né? Vamos falar alguns, então. Então tá, primeiro, nunca vote nulo. Tá. Por que não votar nulo? Não votar nulo porque... Porque muita gente fala assim, vou votar nulo porque é um voto de protesto, Rogério. Aí que está o engano. É o segundo mandamento, não votar em branco. Né? O que a gente escuta muito na televisão? A gente escuta que o voto em branco vai para o mais votado. Não sei se já escutaram essa informação, que é uma informação totalmente equivocada. Né? Essa informação, ela tinha validade até 1965, antes do Código Eleitoral. Então, como falava só em voto nulo, na contagem acabava favorecendo o candidato mais votado. Mas hoje a própria Constituição fala descontados os brancos e nulos. Tá? A diferença do nulo e do branco. O branco é o voto de protesto. Então, o eleitor, ele sabe em quem vai votar. Aliás, ele tem que cumprir a obrigação de votar, mas não quer votar. Então, para cumprir essa obrigação de comparecer às urnas, ele vota em branco, não vota em ninguém, mas cumpre com a sua obrigação de votar. O voto nulo é diferente. O voto nulo, o eleitor tem intenção e tem um candidato ou partido ou coligação. Só que na hora de votar, ou por baixa instrução, ou por algum erro, digita um número que não é de nenhum candidato e confirma. Então, o branco, há a intenção de votar e o nulo, não. Terceiro mandamento, não se deixe influenciar por amigos e parentes. Né? Tenha opinião própria. Pode até conversar, debater sobre aquele candidato, mas não vote porque o amigo ou porque alguém indicou. Agora, se alguém chegar e falar assim, olha, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar um dinheiro, ou então, olha, se meu candidato ganhar, te arruma um cargo lá. Te arruma um cargo lá. E aí, o que ele faz nessa hora? Tá, esse é o quarto mandamento. Opa! Esse é o quarto. Nunca venda seu voto. O que acontece? No Brasil, pouca gente sabe, mas é crime eleitoral tanto a compra quanto a venda de votos. O eleitor que vende votos, ele também está cometendo crime. Então, existem casos engraçados que aconteceram no tribunal. Então, por exemplo, a gente tem o serviço telefônico, né? No serviço telefônico, um candidato na eleição passada ligou pedindo para ser indenizado do tribunal. Daí eu perguntei, mas qual o prejuízo que o tribunal deu para você? Não, é que o candidato ele me deu gasolina batizada, estourou o motor do carro, daí eu queria ressarcir do prejuízo. O que acontecia com esse eleitor? Se ele fosse reclamar no tribunal, quem ia responder por crime eleitoral seria o candidato. E ele também. E ele também, e o gerente do posto, se sabia que aquilo era crime eleitoral, né? Né? E quinto mandamento, se eu lembrar de todos, né? Não confiar cegamente em pesquisas. Tá? E as pesquisas? A gente vem até tendo algumas críticas de candidatos que questionam as pesquisas. Olha que elas são registradas e tudo, né, Rogério? O que acontece? Na verdade, uma pesquisa, primeiro, ela tem que ser registrada no Tribunal Eleitoral, ela tem que ter todos os critérios técnicos de pesquisas. Existe um autor que eu estava estudando que ele lida com um instituto de pesquisa. Então, o que ele fala? Ele fala que a tendência de um candidato bem avaliado, um detentor de cargo público bem avaliado, é ganhar as eleições na avaliação. Mas isso não é regra, a avaliação das eleições, né? E você acha que isso estimula, Rogério? Esse candidato está na frente, já que eu não tenho o que votar, já que eu não sei em que eu vou votar o que está na frente, eu vou votar no que ganha. Estimula. Agora, quando um candidato está com a margem muito pequena de um para outro, é bem perigoso que ganhe. Agora, quando a diferença for muito grande, não. O que a gente mais escuta? Eu gosto do segundo colocado, mas não quero perder meu voto. Não quero perder.